mensagens? Nós temos as mensagens de Daniel Vorcaro para ele e não temos as respostas de Xandão para Vorcaro, porque Alexandre de Moraes apagava as suas mensagens. Segundo Xandão, a falta de prova vira prova, certo? O ato de apagar dados do celular também, isso é uma sentença contra Débora do Botão. O ato de apagar dados do celular também indica uma consciência sobre a ilegalidade dos atos praticados pelo agente, na medida que, se o indivíduo tivesse plena convicção de sua inocência, não teria motivos para eliminar registros que poderiam confirmar sua versão dos fatos. O que Alexandre de Moraes tem, segundo seu próprio critério, para confirmar sua versão dos fatos? A destruição de provas, nesse contexto, reforça a percepção de que havia algo a esconder. Segundo, portanto, o direito xandônico, Moraes já deveria ter sacado a resposta matadora a Daniel Vorcaro, aquela que o rechaçou. Para agora. Que história é essa, cara? Que mensagem é essa? Que bloquear o quê? A gente precisa lembrar em que lugar a gente está. Precisa lembrar em que lugar a gente está. Naquele dia, 17 de janeiro, Daniel Vorcaro já tinha a ciência, já inclusive esquentava esse material para fundamentar uma petição da sua defesa ao juízo correto. Naquele dia, Vorcaro já sabia que ele era objeto de um inquérito que corria na Justiça Federal de Brasília. Ele sabia, inquérito sigiloso, porque a sua milícia, e o Paulo Gonet não vê urgência nisso. Não via razão para prender, não via razão para prender as pessoas. A existência de uma milícia infiltrada na Polícia Federal que conseguira acessar informações sigilosas da Polícia Federal. Então, Vorcaro sabia que havia um inquérito contra si, talvez tivesse informações mesmo que a coisa se acelerava, que medidas cautelares seriam tomadas contra si, possivelmente, não soubesse que seria preso, mas que a coisa rolava, que havia medidas em curso contra si, se antecipa, peticiona, em função da informação sigilosa que obtivera, peticiona ao juiz correto, quase que se antecipando no sentido de, se tiver alguma coisa aí contra mim, por favor, uma abordagem nesses termos. Falamos sobre isso na semana passada. É com base nesse ambiente de informações que ele procura Alexandre de Moraes. E veja, nós estamos falando de novembro de 2025. Em novembro de 2024, que já seria bizarro, porque já havia muitas informações comprometedoras sobre Daniel Vorcaro. Nós falamos de novembro de 2025. Amplamente sabido das investigações contra Daniel Vorcaro. E ele, com base nessa informação, tendo esse conjunto informacional, escreve para ministro do Supremo nesses termos. Conseguiu notícias? Conseguiu bloquear? Nesse contexto, conseguiu ter notícia ou bloquear? O que você acha? Você que está me vendo, ouvindo, o que você acha que é o bloquear? Se refere ao quê? Bloquear o quê no dia em que o cara seria preso? Outro parênteses aqui. Daniel Vorcaro tinha milhões, olha a maledicência, tinha milhões de razões para acreditar. Tudo com Daniel Vorcaro era milhão. Tinha milhões de razões, o banqueiro, para acreditar que Alexandre de Moraes o pudesse ajudar naquele momento a bloquear. Não jogavam vôlei, certo? Não jogavam vôlei. Vorcaro tinha todas as razões do mundo para acreditar no poder de Xandão, para bloquear o que quer que fosse. No dia em que seria preso, bloquear o quê? Alexandre de Moraes, o nosso salvador, não é isso? Nosso garantidor, não pode criticar. Perceba também já aí em curso novamente a aplicação do código super trunfo
Sacou o supertrunfo? 8 de janeiro permanente. Se criticar, o golpe vem. Se fiscalizar, se investigar, o golpe vem. Já está aí. Inclusive na imprensa. O mantra. É título do meu livro. Se criticar, Bolsonaro volta. Faça a sua adaptação disso. Já está posto aí. Há uma má intenção que bolsonaristas vejam, nesse caso, chance de reverter a situação de Bolsonaro. Isso é problema, isso é sonho deles. Isso é problema nosso, no sentido em que os ministros do Supremo se colocaram nesse lugar. Quer dizer que, porque tem esse risco, o golpe é permanente, está espreito, o golpe vem. Por causa dessa prevenção, os ministros do Supremo podem fazer o que quiser, inclusive ter essas relações aqui, esse tipo de relação. E aí, quando isso se torna, por causa deles, ministros do Supremo, um problema enfraquecedor da instituição que deveriam proteger, a crítica não é a eles que fizeram o que fizeram, que fazem, não, é a quem investiga. Porque fazendo isso enfraquece o Supremo. Quem enfraquece o Supremo? Quem enfraquece o Supremo? Os meios enfraquecem o Supremo. Então, fecha o parênteses e volto aqui à questão. Daniel Vorcaro tinha todas as razões do mundo para acreditar em Xandão como aquele capaz de bloquear o que quer que fosse. Porque, vamos lembrar, Alexandre de Moraes, simplesmente, o cara que derrubou o Twitter no Brasil, derrubou o X no Brasil. Entre outras redes sociais. O cara que faz isso, esse cara faz tudo. É nisso que Daniel Vorcaro talvez acreditasse ao fazer o seu pedido. Tenhamos em mente sempre, olha, nada disso, nada disso aqui, até a gente chegar à questão fundamental que é que está enunciada aqui no programa, nada pode ser compreendido se nós não quisermos perder alguma coisa, sem ter em mente a existência do contrato de 130 milhões de reais do escritório Barsi de Moraes com Daniel Vorcaro. Não há prestação de serviços pelo escritório Barsi de Moraes que justifique um pagamento de 3,6 milhões de reais por mês. O fato é que, havendo esse contrato, no dia em que o bicho pegou para si, Daniel Vorcaro procurou Alexandre de Moraes. Pode ter procurado Viviane Barsi de Moraes também. Pode ter procurado quem lhe prestasse auxílio advocatício. Procurou também o ministro do Supremo. Voltamos à questão inicial do programa. Por que Moraes tratava com Vorcaro?